Eu vou relatar aqui rapidamente as condições do contrato, as condições draconianas do contrato, da dívida com a União. Primeiro, quando a União renegociou a dívida, lá nos idos de 90, estabeleceu que o refinanciamento da dívida dos estados que aderissem a um acordo seria por 30 anos. Refinanciáveis por mais 10 anos. Isso está no acordo. Uma vez vencido, portanto, aqui no caso de Minas Gerais, foi em 98, 2028, o saldo devedor vai ser renegociado em 2028 por mais 10 anos. Nas condições que ainda não estão pré-definidas. Tá certo? Agora, o que a União cobraria para poder realizar esses empréstimos? Na verdade, os estados tinham dívidas em títulos públicos, dívidas contratuais, várias entraram no processo de renegociação. Foi estabelecido ali que a dívida, a correção monetária da dívida que a União assumisse seria corrigida por um índice, que era o IGPDI, Índice Geral de Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Índice Geral de Preço, Disponibilidade Interna, IGPDI. Então, a correção monetária se daria pelo IGPDI. O IGPDI é um índice complicado, não é? Mas eles optaram por esse índice na época. E o próprio pessoal do Tesouro, que eu já conversei, Tesouro em Brasília, que participou da escolha do índice, o que eles disseram era, tudo bem, você constata isso, que o IGPDI era melhor do que o IPCA na época, considerando os anos de 95 a 98. Portanto, escolheram o índice que seria mais favorável para os estados, né? Porque o IPCA deu mais alto. Mas essa foi uma leitura equivocada e errada da conjuntura naquele período. O Plano Real, quando foi lançado, eles tinham o imposto inflacionário. O valor real dos salários, dos rendimentos, aumenta e se torna inevitável uma pressão de consumo. Então o IPCA, nos 2 primeiros anos do Plano Real, como ocorreu também com o Plano Cruzado, como com os outros planos de estabilização, ele se acelerou. Porque nós sempre esbarramos numa estrutura de oferta da economia brasileira, não é, que não dá capacidade de resposta no curto prazo, porque não há investimentos. Por outro lado, o câmbio naquela época ficou parado, porque ele se transformou numa âncora da estabilização. E o câmbio é o que mais afeta o IGPDI. Então, de fato, o IGPDI, nesses 4 anos, ele foi inferior ao IPCA. Certo? Mas se você percebesse na conjuntura a vulnerabilidade da economia brasileira, a vulnerabilidade externa da economia brasileira e o câmbio sobrevalorizado, em algum momento o câmbio ia ter de ser solto. E aí o impacto sobre o IGPDI seria inevitável e muito forte, porque é um índice altamente influenciado pelo câmbio, não é, pela sua composição. Então nós temos um indexador pelo IGPDI, que é mantido até hoje, que é mantido, essa discussão que está. Outra, o custo real da dívida. O governo estabeleceu o seguinte, definiu o custo, que aí é a taxa de juros real, né, a taxa de juros, de acordo com o abatimento ou o pagamento inicial que o Estado ou o município fizesse sobre o estoque da sua dívida. Então, os juros foram definidos em 6% para quem fizesse um pagamento de 20%, um abatimento de 20% do estoque inicial, em 7,5%, que é o caso de Minas Gerais, para quem fizesse o abatimento de 10%, e de 9% para quem fizesse nenhum abatimento, ou seja, 0%. Né?
essas foram taxas fixadas naquele acordo, na lei 9496, 97. Então, o Estado de Minas e o Estado do Pará fizeram abatimento de 10%. Então, eles pagam uma taxa de juros de 7,5%. Os demais fizeram abatimento de 20%, pagam uma taxa de juros real de 6%. O município de São Paulo, por exemplo, não fez abatimento nenhum, paga uma taxa de juros de 9%. Se eu acumulo a correção do IGPDI, mais a taxa de juros, isso tem ano que dá um absurdo, principalmente nos anos turbulentos da década passada. Não é? Da década passada. Houve algum ano aí, houve anos que o IGPDI deu 30%. Você ainda joga uma taxa de juros dessa, a dívida é corrigida por 40% no ano. E aí não há receita, os 13% da receita líquida são completamente suficientes para poder cobrir esses encargos. E aí a dívida cresce, não tem como. Não é? Então, vocês veem aqui, como a exigência contratual era de pagamento de 13% da receita líquida, e essa é por lei, não é? Para vocês terem uma ideia, o acumulado, eu tinha feito isso aqui, mas o acumulado da variação do IPCA, do IGPDI, do deflator implícito do produto, no período de 98 a 2010, o do IPCA foi 122,8. O IGPDI foi 206,3. O deflator implícito do produto, esse aqui é importante, porque ele está mais relacionado com a receita, foi 176,7. Se eu pegar os encargos da dívida, tomando como exemplo Minas Gerais, e colocar o IGPDI mais a correção, mais corrigida a correção IGPDI, mais a taxa de juros de 7,5%, no longo período de 98 a 2010, eu tenho uma correção de 684%. Qual foi a Selic média que remunera os títulos do governo federal neste período? 649%. Abaixo, portanto, dos custos que a dívida com a União representa para o Estado de Minas Gerais. Se você pegar São Paulo, que é 9%, dá 880. Os outros que estão com 6% aqui ficam numa situação menos desfavorável. Então, em relação a Minas Gerais, a União está ganhando liquidamente. Ou seja, para poder rolar a dívida, ela vende seus títulos full, paga uma Selic média no ano que varia ano a ano, mas no acumulado de todo esse período, a Selic média acumulada ela foi inferior aos custos da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, não é? Aos custos totais acumulados. Então o governo federal estaria ganhando, ganhando como um agiota, até, tá certo? Então uma pergunta, não é? Os passados durante todo este período, que eu já vou entrar em Minas, porque senão aqui eu me alongo muito, esse período, qual é a situação global do endividamento dos estados? Eu fiz um levantamento aqui, mas da dívida considerada no conceito de dívida consolidada líquida, né? No ano 2000, a dívida dos estados, em geral, estava em pouco mais de 100 bilhões. Hoje, em 2010, posição de dezembro, a dívida dos estados havia chegado a 404 bilhões. Não é? Um crescimento nominais aí de mais 4, não é? 3 vezes. Os estados em pior situação financeira, né, em situação mais endividados. Olhando do ponto de vista do comprometimento da receita e a receita corrente líquida também, porque é um conceito
diferente da receita líquida real, que baliza o contrato da dívida com a União, o que estaria em pior situação seria o Rio Grande do Sul, e a dívida representaria 2,14, não é a receita do Estado, receita corrente líquida. Em segundo lugar seria Minas Gerais, não é, na posição de dezembro de 2010, que representaria 1,82, já esteve bem pior, não é? Chegou a 2,6 alguns anos atrás. Terceiro, Alagoas. Quarto, Rio de Janeiro. Alagoas, porque também quase não tem receita, não é? O Rio de Janeiro, que estaria aí com uma relação dívida consolidada líquida, receita corrente líquida de 1,56, depois São Paulo, com uma relação de 1,52. São os estados mais endividados. Agora, a situação, ou seja, na verdade, é uma perspectiva extremamente problemática para os estados, para eles continuarem a desempenhar suas funções mais clássicas de provedores de políticas essenciais, públicas essenciais para a sociedade. Que uma parcela significativa do orçamento já está comprometida com o pagamento desses encargos, e isso deve se prolongar pelo menos até 2038, que são os 10 anos, além de 2028, para efetuar.